Vejam, uma médica mata para ser mãe. Olhem que história de novela. Cláudia Soares Alves, neurologista de 42 anos, foi presa suspeita de mandar matar a farmacêutica Renata Bocato para assumir o papel de mãe da filha dela. Renata Bocato Derani, farmacêutica de 38 anos, foi assassinada a tiros em novembro de 2020, na cidade de Uberlândia, ao chegar do trabalho. 5 anos depois, agora em 2025, a polícia prendeu a médica Cláudia Soares Alves, em Itumbiara, no estado de Goiás, suspeita de ser a mandante desse crime tão cruel que aconteceu há 5 anos atrás. A motivação, segundo a investigação, seria o desejo de Cláudia de assumir a maternidade da filha do ex-marido de Renata, com quem ela teve um relacionamento. 2 homens foram presos juntos com Cláudia, acusados de envolvimento na execução do crime fatal em relação a Renata. A operação teve apoio de policiais civis de Minas Gerais e do estado de Goiás. Que história, não? Parece até uma história de filme, mas infelizmente é uma história real. E o poder da boa investigação, né, Cobra? Que 5 anos depois consegue elucidar um crime tão bárbaro. Sabe aquele provérbio que diz: quem bate esquece, quem apanha não esquece? É exatamente isso. A pessoa acaba fazendo uma coisa e num deslize, provavelmente fez um deslize, acreditando que isso não iria acontecer, como a gente até comentou, às vezes, te pega certas pessoas, pega um telefone que hoje não teria a possibilidade de você fazer a busca no telefone por tecnologia, porém, esse telefone vai ficar apreendido. É como um DNA colhido numa cena de crime, que você não encontra o proprietário, né, compatível para aquele DNA, ou aquele que é o dono daquele DNA. Porém, não se esqueça que o DNA vai ficar no banco de dados. E o dia que você cometeu o crime, naquele banco de dados, vai aparecer que você estava na cena e você era o criminoso. Então, muitas vezes, o telefone, como já aconteceu nosso, de colocar um telefone numa cena de crime que era da pessoa, ser usado como prova e ele no momento não se abre. Hoje a tecnologia está maior, mas já faz um tempo atrás. E esse telefone ficou no processo durante tempos, até a hora que houve, na tecnologia, capacidade para abrir o telefone e lá foram encontradas todas as provas suficientes para condenar a pessoa. Então, o que a gente não pode esquecer é, existe um provérbio que diz: a justiça tarda, mas não falha. E é justamente nesses casos que ela pode demorar um pouco para surgir uma efetiva prova para condenar uma pessoa. E nesse caso, é um caso que a gente fala, né? Esperou, aguardou, achou que tudo estava lindo e maravilhoso e um belo dia teve uma visita da polícia e vai para cadeia, vai ser condenada e tomara que pague com bastante felicidade lá na cadeia, porque é gostoso, né? Comer aquela comidinha gostosa, tomar aquele banho bem geladinho, que emagrece, né? Viu? Falam que banho gelado emagrece. E é bom. Vai lá, toma um banho gelado, é gostoso pra caramba. Ai, que delícia. Olha, doutora André e Cobra, a médica Cláudia não para por aí, tá? A prisão de Cláudia não surpreendeu os investigadores. Em 2024, ano passado, ela foi indiciada por sequestrar um bebê recém-nascido de dentro do Hospital das Clínicas de Uberlândia, usando um crachá falso e documentos adulterados. Também há registros de tentativa de adoção ilegal e até propostas de compra de bebês em outros estados. O histórico de crimes ligados à maternidade e à falsidade ideológica ajudou a polícia a montar o quebra-cabeça de uma mente obcecada pela ideia de ser mãe. Doutor André, Doentio. um indiciamento
O que significa um indiciamento para quem nos assiste? Olha, antes da gente chegar aí, eu queria me deter no comentário seu anterior, né? De que algumas histórias são dignas, né, da ficção e tudo mais. Eu não sei se a doutora tem essa percepção, mas desde que eu comecei a atuar na área criminal, alguns casos que eu atuo, que eu leio, que eu tomo conhecimento, em sua maioria são histórias incríveis, no sentido da credibilidade. Não é crível que isso tenha acontecido, e aconteceu, né? Uma mulher, nesse sentido, que mata a mãe da Amanda, né? Matar a mãe de uma criança, no intuito dela poder ocupar esse assento, né? Como se, obviamente, aquele assento é único, mas não são, por exemplo, cadeiras daqui, né? Que sentam as pessoas. Não, me diria que né, a mãe sai ali daquele lugar, aquele vazio vai permanecer, né? Então, me parece que é uma pessoa que perdeu em alguma medida, né? Banaliza essa situação de que, poxa, não substituo uma mãe, né, como se ela fosse uma coisa, né, trocou uma roupa, né, parecia que era algo nesse sentido, assim, né, e aí me parece, né, vamos pensar aí no indiciamento, né, o indiciamento é um grau a mais ali na investigação que olha para aquela pessoa e vai dizer, olha, né, amadurecemos, temos algumas informações e circunstâncias, né, que vão favorecer e sedimentar um pouco melhor, mas não de uma forma definitiva, a hipótese que a investigação está tomando. Então, vamos olhar esse caso, né? Há uma morte de uma pessoa a tiros e tudo mais. Esta possível mandante, né, suposta mandante, ela era esposa ou namorada do pai da criança, né, cuja mãe foi morta. Então, isso já tem alguma coisa. E essa mulher começa a apresentar comportamentos absolutamente problemáticos. Tentativa de adoção brasileira, tentativa de sequestro Gera uma psicopatia, da criança. Então, assim, eu acho que o indiciamento, ele vai nesse sentido, muito também nesse lugar dessas provas acessórias não são relacionadas ao fato em si, né? O fato dela ter tentado sequestrar uma criança de uma maternidade não corrobora, né, o outro crime que está sendo investigado. Não, mas, né, vamos olhar o conjunto da obra, né? O mosaico ali que está montando ajuda a situar aquela pessoa como uma possível autora daquele crime, apta a ser acusada, né, a ter contra si uma imputação penal. Então, o indiciamento, né, é esse grau maior de indícios de autoria, né, de que aquela pessoa praticou o delito que tá sendo apurado. E é relevante nós pensarmos, em relação a essas outras investigações, como o doutor nos trouxe, que tudo isso vai acabar montando um perfil de quem era essa médica. Cobra, você não vai acreditar. Na casa de Cláudia, os investigadores encontraram um quarto infantil, todo decorado em rosa, roupas de bebê, brinquedos e uma boneca reborn. Segundo o delegado Eduardo Leal, o ambiente mostrava uma fixação psicológica pela maternidade. Em casos anteriores da própria médica, a defesa dela alegou transtorno bipolar e surto psicótico. Mas aqui a gente está diante realmente de algo que extrapola a normalidade, sim, dá pra mas perceber, que esteve relacionado a um crime de homicídio. Como que você traduz para nós esse perfil psicológico? Tem um filme que eu assisti, eu acho que deve ser A Mão que Balança o Berço, eu acho que é uma coisa assim, que é bem parecido com isso aí. A mulher vai trabalhar na casa de uma família, a qual tem uma criança, e ela quer fazer parte, né, da família, e ela começa
a fazer coisas absurdas justamente para tomar conta. Ela até amamentar a criança quando o casal sai, ela faz isso. Eu acho que é isso mesmo, a mão que balança o berço. Então a gente percebe que é exatamente isso. Esse tipo de pessoa não vai passar um dia na cadeia sequer se tiver uma boa defesa. Porque vai exatamente fazer o que essa própria advogada já fez. Vai falar, meu, não é normal, não vai pra cadeia porque tem os seus problemas psicológicos, psiquiátricos e tudo mais, né? Essa doença, que é uma doença perigosíssima, porque existe, olha, morte, tentativa de sequestro de crianças, já não é o primeiro, pelo que vi, são alguns. Então você já percebe que já não é uma pessoa que vai ser como o Champinha, né? Que tá preso até hoje, preso numas, né? Não é cadeia, é num instituto lá psicológico, psiquiátrico, e não vai sair. E era uma pessoa interessante para quê? Para a gente ver se realmente a lei consegue perpetuar na caneta, que é o quê? Uma pessoa dessa vai ficar num lugar onde a psiquiatria vai mostrar que ela não tem mais condições de viver na sociedade. Porque realmente ela vai fazer novamente o que ela fez. Essa doença, ela, pela psiquiatria, ela não tem cura. Uma medida de internação Uma seria medida de mais internação acertado. e ela vai ser a toda vez, vão lá olhar, não tem condições de sair para a vida, não tem, e que fique eternamente, porque quem fez um negócio desse não tem que estar na sociedade. É como a gente fala, as nossas leis são muito boas, porém elas não... O Brasil tem que deixar de ser bonzinho. Os nossos índices de homicídio, os nossos índices desse tipo de caso, que tem a psicopatia e tem a coisa porque deixa o barco andar, eles não são julgados corretamente. Então você percebe que o homicídio está banalizado, o feminicídio, o que tem se matado de mulher, que o cara acha, que eu falei, vou repetir novamente, que eu já falei em outros programas. Essa deixar com que isso vá se aflorando a cada dia mais, que é o feminicídio, isso vai trazer mais... Olha o que eu tô falando hoje, eu já falei isso alguns anos atrás e vou falar de novo. Se não for tomado cuidado com o que está acontecendo e com a banalização, porque o cara sabe que ele vai matar. E os exemplos, como eu acabei de falar, de mulher que mata homem e homem mata mulher. E o cara saiu. Nós temos aí pessoas que já saíram, que estão... Vimos agora até os próprios irmãos Cravinhos, que teve algum problema aí com eles, mais outra vez. Aí tá acontecendo alguma coisa, eu não sei nem o que é. Mas você percebe que pessoas que mataram com requintes de crueldade, os Cravinhos que mataram a família Richthofen, na paulada e pedrada, mataram os dois dormindo. Olha, os caras já estão na rua. A menina já tá na rua. A menina tá aí fazendo vídeo. O pessoal pega esse tipo de coisa, que é um crime que foi uma coisa pela sociedade, disse como monstruosa, e eles pegam para quê? Para agora beneficiar todos, que é uma coisa bacana. Por quê? Porque vai fazer um filme, fez uma série, eles fizeram 2 filmes. O filme diz como é que a menina vê o homicídio do pai e da mãe, e o namorado conta como ele viu o homicídio do sogro e da sogra. E aí, pô, e todo mundo vai assistir, pô, cheio pro filme maravilhoso. Pô, isso é o tipo de coisa que você não pode fazer com, sabe, banalizar e fazer que vire teatro. Isso virou teatro. Tornar essas pessoas celebridades. Pô, não, e viraram. Porque aonde você vai, tem gente que vai tirar foto. Encontra ela ou encontra eles, né? E abraçam. Ô, posso tirar uma foto com você? E coloca, olha com quem eu estive. Pelo amor de Deus, aonde nós estamos? Então, quer dizer, o Brasil tem que ter uma coisa muito mais enérgica, principalmente nos crimes que são de tirar a vida. Eu tirei a vida de uma pessoa. Ah, sem querer o cara atropelou. Beleza, tá? Culposo, olha, não teve intenção de absolutamente nada. Foi uma fatalidade? Tudo bem. Agora, eu dirigi meu carro com carta vencida, mamado, a 250 por hora, atropelei alguém, matei alguém, entrei no meio do negócio, matei um monte de gente. Porra, olha o que aconteceu na própria, aquela danceteria do Sul, que morreu tanta gente lá. Quanto tempo demorou para ser julgado? Sim. E o que aconteceu com os caras que foram culpados?
Pessoal, Então, a gente não pode falar nada, E olha, Cobra, o pessoal no chat, muitos apoiam a sua opinião. Nós também aqui, né, Léo? Estou acompanhando. Isso aí. Só para te situar, Cobra, o que está acontecendo? A gente está tendo algumas superproduções Sim. envolvendo esses crimes midiáticos, né? Recentemente a gente teve uma série que foi lançada que trata sobre essas narrativas desses crimes tão bárbaros que aconteceram no Brasil. E essas pessoas estão se tornando celebridades, né? Exatamente. E nós não podemos esquecer que não é uma ficção, que realmente o que é mostrado naquela série são fatos criminosos que aconteceram. Eu, como advogada, tecnicamente falando, eu acredito e eu apoio que o preso, que o custodiado, que a custodiada consiga realmente ter os benefícios que a lei o prevê. Então, que na decorrência do tempo, atingindo os requisitos objetivos e subjetivos, a gente não tem prisão perpétua no Brasil. Que deveria então, ter. Atingindo os requisitos subjetivos e objetivos, há o direito de progressão e eu concordo que a pessoa que está custodiada progrida de regime. Mas esta espetacularização de atos bastante cruéis, que foram verdadeiros, me surpreende um pouco. Sim. E me deixa desconfortável. Porque, vejam, eu conversava segunda-feira, eu jantava com a filha de uma amiga minha, uma adolescente de 14 anos. E ela não tinha a lembrança, ela não tinha consciência de que eram crimes reais. Ela pensava que era algo fictício. Ela não sabia que aqueles personagens ali daquela série eram reais e que aqueles crimes realmente tinham acontecido. Então, nós não podemos nos esquecer de que realmente é uma produção de uma produção, uma série, né? Uma produção... Como eu posso dizer isso aqui, Léo? É uma produção de uma série ali... E falando nisso, também nos Estados Unidos tem um pouco disso, né? Lembra do Charles Manson? Tem uma galera que meio que idolatrava esse cara. Esse cara casou, acho que na cadeia, morreu há pouco tempo atrás. Sim, tornar esses grandes criminosos ídolos, né? como celebridades, né? Exato. Esse é o perigo. E a gente não pode, a gente tem que lamentar realmente. Sim. Até a mãe da Isabela Nardoni se manifestou, né, em relação a essa questão, diz que não vai acompanhar essa série porque é algo que para ela é agressivo. Por quê? Porque foram crimes reais. Então acho que vale a pena a gente dizer, né, principalmente para os mais jovenzinhos, de que esses crimes aconteceram. Ou reforçar de alguma forma isso, né? Porque às vezes eles veem, talvez eles fossem mais novos quando isso aconteceu, eles não lembram disso na mídia. Exato. Mas talvez deixar mais forte isso, sei lá, no início da série, falar, meu, isso foi executado de maneira real e não sei o quê. Sei lá, deixar isso mais impregnado, assim, pra eles entenderem que isso aconteceu. Lembrando que não é uma obra de ficção. Claro que é uma série, mas não é uma ficção. Realmente aquilo aconteceu, reais. Foram fatos reais. Léo, como estamos de audiência, como estamos de likes e como estamos de comentários? Muitos comentários. Estamos com 119 pessoas assistindo e 94 likes. Faltam 6 para nós batermos os 100 likes. Estamos com uma média boa. Muito, eu muito estou gostando boa. da média de vocês. Eu quero mais likes, pelo menos pra gente bater os 100. Exato, vamos né? chegar no 100. Hoje eu acho que a gente não vai conseguir bater essa meta tão alta que o Léo nos trouxe, nos colocou. Mas 100 dá, Mas poxa. 100 dá. Poxa, sim. E eu tô gostando aqui da Jéssica Costa, da Graziele e todo mundo comentando, a Luciana Cabral também. Elas entram num debate, elas mesmas, no nosso chat. Eu acho super interessante. O espaço do nosso chat é justamente pra isso. Pintou um superchat, hein? Ai, vambora. Pintou um superchat. Superchat para é o tudo. seguinte, para tudo. E traz o superchat, Léo. Vamos lá. A Rafaela Bortoli falou: eu assisti a série Tremembé. De forma alguma, na minha visão, deixou eles num pedestal. Eu, particularmente, senti mais nojo e asco desses monstros. A Rafaela, eu, assim,
Confesso que eu não assisti, eu ainda não tive tempo de assistir, porque a minha vida é realmente uma loucura. Então não deu tempo de eu assistir, não deu tempo de eu acompanhar. Mas a gente tem que ter visões muito acertadas dessa série, né? Primeiro, a gente tem que realmente entender que esses crimes bárbaros aconteceram. Os crimes, a leitura que eu faço, os crimes que já eram mais midiáticos, a gente já tinha conhecimento, né? Quem era a Suzane, quem era a Elise, a Ana Carolina Jatobá. Mas o que me parece é que essa série está dando publicidade a crimes extremamente cruéis, a crimes extremamente violentos, que realmente não tinham tomado essa proporção midiática. E eu penso que isso é um movimento bastante interessante também, né? Dessas outras personagens que aparentemente são secundárias, mas às vezes são até mais cruéis, né? Cometeram crimes tão bárbaros ou até mais bárbaros do que os crimes que já eram conhecidos midiáticos. E aí, Léo, o que mais que a gente tem? Tem um comentário, eu tô tentando achar a pessoa que eu perdi aqui, ó. Me desculpa, mas eu vou falar mais ou menos o que ela disse aqui. Ela falou que quem segue essas pessoas são tão loucas quanto elas, assim. Quem, tipo, acompanha elas em rede social e coisa do tipo. E aí? Polêmica essa, né? Essa é polêmica. Eu acho difícil, assim, né? Eu fico impressionado primeiro, né, com o plot twist que a vida desse apenado tem, né? Ele vira o inimigo público número 1, passam 20 anos, ele vira uma celebridade, né? Então, eu primeiro, eu acho que isso igualmente, eu acho que a nossa percepção aqui de todos é que há certa surpresa nisso tudo. Eu penso, né, que tem uma questão primeiro, né, acho que da ética do próprio veículo em mexer com uma matéria absolutamente sensível e tudo mais. Acho que é algo que deve ser considerado. Por outro lado, a gente também tem a liberdade de imprensa, a liberdade artística e de criação, né, e pegar, né, o que a gente vê, acho que nesse caso é a percepção, a gente vê histórias tão absurdas, né, de modo geral, que elas fornecem material para roteiro, para série. A vida forense, né, aqui não falo simplesmente da advocacia, mas a escuta das histórias que a gente tem são histórias absolutamente não triviais e surpreendentes, né? Então, me parece que essa parte da indústria do audiovisual está encontrando nas narrativas forenses um material riquíssimo. E assim, eu vou dizer para vocês, é interessante pra caramba, né? Então, eu entendo essa atração que nesse ponto o Fora da Lei dá, né? Essa sedução que né, quem infringe, né, o código, seja o Código Penal, né, seja Mas, doutor, você sabe qual é o grande problema? Todo mundo que produz, eles não mostram realmente a face da pessoa ruim. Por isso que eu ia até indicar... O cara que, primeiro, eles colocam logo um cara de físico, né? Barriga de tanquinho, esse é o bandido. Sim. O cara que é o polícia é o gordo que tá com o ranho saindo do nariz. Tá com entendeu? Comendo negócio, falando com a boca, jogando tudo a comida pra lá. Eles colocam o vagabundo como o herói. Eles colocam o vagabundo como o bacana. Na hora de dar a pegada, né, na mulher, ele coloca ele daquele beijão, aquela coisa, aí ele tira a camisa, aí sensualiza. Caraca, pra que você vai fazer isso? Sensualizar o cara que matou, o cara que esquartejou, o cara que matou criança ou deixou... Você não sabe a história total né? Só que o pessoal tem feito isso. Eu comentei já várias vezes, coloquei, já bati de... Me fala uma série, uma novela boa, né? Uma série que não coloque a polícia sempre em terceiro, quarto ou quinto plano. Que ela não seja bandida, corrupta, assassina, miliciano. Não, ninguém conta as histórias boas. O pessoal só conta as histórias ruins. E a gente tem visto isso como exatamente... Tem uma série muito boa também que tá passando, que se chama Os Donos do Jogo. Sim. É a história dos bicheiros do Rio de Janeiro. É uma história de fatos, muitos fatos reais.
Então você vê que o quê? O jogo do bicho é o crime organizado no Rio de Janeiro. Que fazia de tudo pra acabar com as pessoas que, né? Só que sensualiza os caras que são os protagonistas, os bandidos, né? E sempre no meio tem o polícia que é o corrupto, é o polícia que é o assassino, é o polícia que tá trabalhando pro crime organizado. Não mostra nada, porque aí você fala assim, peraí, já que é tanta corrupção, já que é tanto polícia ruim, por que as cadeias estão tão cheias? Cobra, olha, eu acho Essa super, é a pergunta. eu acho super relevante as suas ponderações. Inclusive, temos até comentários aqui sobre os policiais terem tanquinho ou não. Eu acho que, assim, isso é super relevante. Eu tenho tanquinho e não vou mostrar. Eu acho super relevante. Mas, assim, a gente ainda tem mais um caso pra gente Bora. tratar. Léo, nós temos 2 superchats. Bora lá. O Cleiton Ângelo de Souza mandou aqui. Parabéns, elegante Badaró. Olha que chique isso. Você gosta, né, doutora? Obrigada. Eu fui modesta e eu nem quis ler. Deixei o Léo, a nossa voz de Deus. Boa. Diga, comente o que ele nos mandou. Fico feliz com a forma que você conduz, sabendo ouvir e trazendo boas reflexões à mesa. Continue. Muito obrigado, Cleiton. Muito obrigada a todos que nos assistem. Eu confesso que eu me sinto bastante realizada aqui com vocês, com os nossos convidados, com o Léo, com as nossas, a Dani e a Mai, que estiveram aqui no chat, que colocaram que batemos os 100 likes. Boa. A Mai também disse que nos adora. Então, assim, eu adoro o carinho de vocês, que vocês moram no meu coração. E temos outro, né, Léo? Temos mais um da Natália Frari. Ela mandou R$5, mas não fez pergunta. Mas só ela mandou. depois comentou um superchat perdão. para prestigiar a live. Que lindo. Sensacional. Maravilha. Aí, ó. E, ó, Muito bom. o pessoal Obrigado, tá falando Natália. do Perícia Lab. Um beijão lá pra Thelma. A Thelma tá fazendo Perícia Lab, não tá? Ela, não era ela, o Perícia Lab? Que a Thelma tá fazendo, Thelma Rocha? Não Eu acho sei, que é, Perícia Cobra. Lab, eu acho que é isso. Se for ela mesma, um beijão pra Thelma, que tem feito um trabalho pela Polícia Civil maravilhoso. Infelizmente, teve um probleminha aí que acusaram ela de falar algumas coisas, mas enfim, que coisa que acontece que eu acho que deveriam até esquecer, porque você, quando pesa numa balança, você tem que pesar tudo aquilo que a pessoa fez de bom e o que, às vezes, um deslize que não é caso de, né, você crucificar uma pessoa por causa disso. E parabéns a ela, ao Salada, todo o pessoal que tem feito um trabalho mostrando o trabalho que a Polícia Civil de São Paulo faz no de perícia, de local de crime, que ó, é fantástico. Parabéns a todos vocês do DHPP e a Polícia Científica. Pra gente finalizar esse assunto acerca de True Crime, porque eu percebi que vocês aqui no chat gostam muito de True Crime, eu quero deixar o convite para vocês assistirem o canal Investigação Criminal, o canal lá da nossa querida Carla Albuquerque. Eu estou lá no canal Investigação Criminal. Nós temos True Crime, nós temos o próprio Investigação Criminal, que traz os casos midiáticos, os casos mais cruéis, mas com uma análise um pouco mais técnica. Então, para quem gosta desse tipo de conteúdo, né, para não ser essa produção hollywoodiana aí que o Cobra tá aqui fazendo essas críticas, assistam um canal sério e comprometido que é o Investigação Criminal.